Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste sabadão, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Ó, rodada do Brasileirão começa hoje, inclusive tem jogos aí que nos interessam. A gente vai ter que ligar aquele secador. Vocês podem estar fazendo as suas apostas lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Você pode ganhar bônus até de R$ 1.200 e usando o nosso cupom promocional, eles dobram aí seu primeiro depósito. O nosso cupom é Futebolaço com Temudo e CO no final. E os jogos de hoje para vocês apostarem são Atlético Paranaense e Corinthians, Fluminense e Bahia, Fortaleza e Atlético Mineiro e Cruzeiro e São Paulo. Dois desses 4 jogos aí que eu falei para vocês interessam a gente. Então, você vai assistir o jogo para dar uma secada, por que não fazer uma fezinha, se divertir e poder ganhar uma grana lá, beleza? E de quebra, vocês ajudam aqui o meu trabalho, é fundamental, nossos parceiros comerciais, para esse trabalho aqui continuar de pé, beleza? Pensou em aposta, dá essa moral pro Dieguinho falar no XBet. Bom, galera, dito isso, vamos discutir algumas situações importantes. O dia de ontem foi marcado aí pela demissão do técnico Maurício Barbieri. O Vasco está no mercado atrás de um novo treinador. E qual perfil de treinador o Vasco busca? Um treinador de costas mais largas e com mais experiência. E, por que não, um treinador de tiro curto? O Vasco não dá para pensar muito em futuro se ele não resolver o seu problema do presente. E é fundamental essa temporada não cair. O Vasco não fez um time para estar na zona de rebaixamento, muito menos para ser o vice-lanterna, mas falar agora do se, né, se eu tivesse 2 pais, não tinha mãe. Então, enfim, não dá para a gente entrar muito nessa brincadeira do se. Então, de fato, a gente precisa resolver o problema de agora. E o problema de agora é tirar o Vasco da zona de rebaixamento. Inclusive, o próximo aporte que vai entrar vai ser o aporte mais alto, que vai entrar em 2024, que possibilitaria o Vasco montar um time ainda melhor. Mas como é que você vai montar um grande time para jogar a segunda divisão no ano que vem? Então, essa situação de manter o Vasco na primeira divisão é fundamental para a torcida, para o clube e também para os americanos, porque caindo para a segunda divisão, eles vão perder muito dinheiro. Então não é negócio para ninguém que o Vasco fique nessa situação. Johannes Sport, que é quem cuida da parte do futebol do grupo, encontra-se no Brasil. E ele vai auxiliar e vai dar celeridade e acelerar o processo das contratações. Foi ele que deu aval para a demissão no Maurício Barbieri. E tinha sido mesmo o Johannes Sport que tinha dado feedback positivo para Maurício Barbieri ser contratado. O Vasco joga segunda-feira contra o Cuiabá. Não sabemos agora em qual local, já que São Januário está interditado pelo Ministério Público. O Vasco vai ter que ver um outro local para mandar seu jogo, mas quem comanda a equipe é o técnico William Batista. William Batista, que treinou inclusive ontem com o grupo e vai ser aí auxiliado por Abel Braga. Então, alguns nomes aí estão pipocando no noticiário e o Vasco analisa. Os nomes que foram mais falados no dia de ontem foram o nome do Rogério Ceni, que é campeão brasileiro aí com o Flamengo e também ganhou alguns títulos importantes, né, atuando pela equipe do Fortaleza. Eu vou ter que fechar aqui a janela por causa do barulho, começou a tocar uma música ali fora. Então, o Rogério Ceni é um treinador que hoje está sendo bastante discutido e está na mesa e foi oferecido. Não só o Rogério Ceni, outro treinador que foi à mesa e o Vasco chegou a discutir é o nome do técnico Roger Machado. Roger Machado não gosta muito de pegar trabalhos pela metade. Ele prefere pegar trabalhos em início de temporada. O nome que foi especulado aí no Vasco também é do Vojvoda. Acho pouco provável que o Vojvoda largue o Fortaleza. O Vasco teria que pagar a multa, seria um valor importante. E o Vojvoda trocar um projeto que está rodando lisinho para poder vir nesse momento aí para um time que é o vice-lanterna. Acho pouco provável, tá? Então os nomes mais falados nesse momento são Roger Machado, Rogério Ceni. Serão esses, Dieguinho? Não sei. São os nomes que estão sendo debatidos
mais forte nesse momento. Odair Hellmann acabou de deixar o Santos e foi o técnico que o Paulo Brax tentou contratar ainda ano passado, mas pela negativa dele ao Vasco, dificilmente o Vasco retornaria à carga agora. Ele não quis vir ao Vasco e pouco depois acabou acertando com o Santos, tá? Então, nesse momento, o Odair Hellmann não é um nome que está sendo cogitado internamente dentro do Vasco. Sobre estrangeiros, eu vi algumas pessoas falando em nome de estrangeiros. Olha, se não for um cara que conhece muito o futebol brasileiro e conhece também o elenco, acho a situação mais complicada. Ah, Diego, não vai vir um estrangeiro sob hipótese alguma? Não disse isso, mas eu acho algo mais provável, tá? Nas internas, recebi até uma ligação de uma pessoa importante hoje. Diego, o que tu acha desse nome aqui? Foi cogitar a questão do nome do Cuca. Não foi ninguém do clube não, mas foi alguém que tem uma ligação forte ali nas entranhas. Falei, cara, eu acho o Cuca um baita de um treinador, porém o Cuca tá com esse problema particular dele aí. Eu acho que o Vasco vai arrumar mais uma sarna para se coçar. Vai ser a mídia sentando o cacete. O Vasco é um clube historicamente ligados à luta contra questões aí de minorias e tal. Acho que isso vai dividir a torcida. Vai ter a galera que, eu quero um treinador para treinar meu time, a vida pessoal dele é problema dele. Vai ter gente que não, né? É um absurdo. Você não pode colocar o trabalho na frente da pessoa. O Vasco da Gama não é isso. A gente luta por outras coisas. Ou seja, ia trazer uma ebulição interna que é tudo que o Vasco não precisa. A gente já tem problemas hoje com o Luiz Melo que tá lá, que tem uma briga do caramba interna no clube. Então acho tudo que a gente não precisa trazer mais problemas pra gente. Apesar de, tecnicamente, o Cuca ser um baita de um treinador, eu tenho certeza que ele conseguiria dar jeito no Vasco. E aí você pesa, e aí? Enfim, então eu particularmente acho que o nome do Cuca nesse momento não é uma boa e a gente nem sabe como é que tá a cabeça dele também, mediante toda essa situação, tá? Então essas são algumas situações com relação ao treinador que eu queria discutir com vocês. Teve um levantamento que saiu hoje, deixa eu ver até se eu acho aqui, se não saiu do meu radar, que, cara, me chamou muito a atenção e eu fiquei muito preocupado. Apenas uma equipe que tinha a pontuação que hoje o Vasco tem se livrou do rebaixamento. Esse levantamento foi feito pelo Pedro Henrique, tá? E aqui eu vou ler para vocês, ó. Apenas um time não caiu com 6 pontos ou menos na 11ª rodada. Se deixar para a janela, a reação pode ser tarde. O trabalho do Fortaleza era muito mais concretizado do que o nosso. Sofreram no primeiro turno por excesso de jogos em várias competições. Situação diferente, tá? O Fortaleza, o Ceará, em 2018, após 11 rodadas, eles tinham 5 pontos. E eles não foram rebaixados. Vocês até hão de lembrar que Vasco e Ceará, fazem a última rodada de 2018. O jogo acaba 0-0, o Vasco quase toma um gol no último minuto e o Vasco não foi rebaixado com esse empate. E o e o Ceará também estava perigando ali. O único time que após 11 rodadas, tendo de 6 ou menos pontos, não caiu, foi só o Ceará. O Ceará escapou em 2018, tendo um ponto a menos que a gente tem hoje. O Ceará tinha 5 pontos em 2018. Hoje o Vasco tem 6 pontos, tá? A Chapecoense em 2021 tinha 4 pontos após 11 rodadas. Caiu, terminou com uma pontuação de 15 pontos, surreal. O Avaí em 2019 tinha a mesma pontuação que a gente tem hoje, 6 pontos, foi rebaixado com 20 pontos, também um número ridículo. 2019, o CSA também tinha 6 pontos nessa altura e foi rebaixado com 32 pontos. O Ceará, eu já passei para vocês que tinha 5 e não caiu, terminou com 44. O América Mineiro em 2016 tinha 6 pontos também, terminou o campeonato com 28 pontos e caiu. O Joinville em 2015 tinha 5 pontos e finalizou o campeonato com 28 e caiu. A Portuguesa em 2013 tinha 11 pontos, ou seja, 5 a mais que o Vasco tem hoje, e foi rebaixada com 44 pontos. Você vê que essa questão de 44 pontos não é número mágico, não. A gente tem uma Portuguesa rebaixada com 44 e, por exemplo, o Ceará escapando com 44, tá? Aí nós temos também o caso do Atlético Goianiense, que em 2012 tinha 11 pontos,
tinha 5 pontos e finalizou com 30 e caiu. O Atlético Paranaense em 2011 tinha 5 pontos e foi rebaixado com 41. E o Santa Cruz em 2006, que tinha 11 pontos, tinha 6 pontos em 11 rodadas e caiu com 28 pontos. Normalmente, o time que tem essa posição, ele termina ou na lanterna ou na vice-lanterna do campeonato, tá? Nós tivemos apenas uma arrancada aqui, que foi a do Ceará, e ele não caiu com 44. E quem tinha uma pontuação similar a essa e fez uma pontuação um pouco mais expressiva foi a Portuguesa e acabou caindo do mesmo jeito, tá? Então a situação do Vasco é muito delicada. A gente precisa demais pontuar contra a equipe do Cuiabá segunda-feira e no mínimo arrancar o empate do Botafogo, líder do campeonato, atropelando todo mundo, muito difícil, mas pelo menos arrancar um empate aí pra gente poder ir para a janela, os jogadores chegarem logo e a gente conseguir uma arrancada. Dá tempo ainda, se o Vasco conseguir pontuar bem nessa sequência aí no Rio de Janeiro, muda-se um pouco o cenário, a gente volta pro bolo e volta a respirar. Tá? Até porque eu acredito que o Vasco não tem time para cair, o que a gente precisa é se livrar desse atoleiro de forma curta. Saindo desse atoleiro e indo para uma condição normal com alguns reforços, quem sabe dá para a gente ter até um ano um pouco mais tranquilo, 11º, 12º, enfim. Então, nesse momento, o foco é celeridade no processo, definir logo a questão do treinador e agilizar a questão dos reforços. Sobre reforços, prometo que eu falo mais para vocês na nossa próxima edição. Esse vídeo aqui eu queria falar mais de treinador, tá? Rodada do Brasileirão começa hoje, faz outra fezinha lá no XBET, usa o nosso cupom que você ganha um bônus aí, beleza? 1, 2, 3... Futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento, quem volta vai, tamo junto. Valeu, fui!